E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versos 20 e 21. Eu quero convidar a todos para que façam essa leitura novamente comigo, todos numa só voz, como está projetado no nosso telão aqui atrás. Vamos lá, todos numa só voz? E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 20 e 21. Eterno Deus, mais uma vez o teu povo aqui reunido, juntos para numa só voz adorar o teu santo nome, exaltar o único que é digno de todo louvor e ouvir a tua mensagem preparada para os nossos corações nesta noite. Mais uma vez, 12 meses se passaram. Novamente estamos em dezembro, mês que é marcado por celebrações, por todos aqueles que amam a Ti, Senhor Deus, por terem enviado a nós, homens, mulheres, fracos, falhos, pecadores que somos, enviar a nós Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A história nos conta, nos mostra que nem mesmo o mês de dezembro é a data, mas escolhemos essa data, este momento, esta época do ano, para celebrarmos, festejarmos o nascimento daquele que veio a ser o Salvador de todos nós, quando entregou a si mesmo para morrer numa cruz, morrer em meu lugar, morrer no lugar de todo aquele que nele crer. Obrigado, Senhor Deus, por esta providência maravilhosa em Jesus Cristo. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, recebe o nosso cântico de louvor e fala aos nossos corações, aos corações daqueles que estão aqui nesta noite, presentes e presencialmente, adorando ao Teu nome, mas também aqueles que nos ouvem ao vivo, aqueles que irão ouvir em algum momento esta gravação. Abençoe a todos nós, recebe este culto, esta adoração, é a oração que fazemos em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nós iremos louvar a Deus, entoando o hino do nosso inário para o culto cristão, de número 56, saudando o nome de Jesus. Saudai o nome
gente convida os irmãos para se colocarem de pé, para a gente continuar nesse momento de louvor e adoração ao nome de Deus. Aproveita para abraçar essa pessoa que está do seu lado, que você talvez ainda não tenha abraçado, nesse dia quente. E louvemos. Quando o pastor trouxe a palavra, ele falou sobre o nascimento de João Batista. E uma coisa que ele disse que foi muito marcante ao nosso coração é que João veio para preparar o caminho. Ele não era o foco, ele era aquele que prepararia, que anunciaria o verdadeiro foco, o verdadeiro personagem principal, que era Jesus. E esse é o nosso papel, foi isso que nós cantamos agora, que Deus possa usar a nossa voz, as nossas mãos, a nossa vida, não para que nós sejamos o foco, mas para que nós possamos anunciar Deus, o amor de Jesus. É sobre isso que é o Natal, sobre anunciar o amor de Deus através de Jesus. E é esse Deus que nós podemos adorar, esse Deus que veio até nós, que é a nossa luz, que é a luz desse mundo. Amém?
Feche seus olhos e apresente a sua vida ao Senhor nesse tempo de oração. Nós cantamos, adoramos esse Deus porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom, porque Ele é nossa segurança, Ele é a razão da nossa vida, da nossa fé. Apresente-se ao Senhor, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, confie nesse Deus. Coloca as suas crises, coloca os seus problemas, a sua vida, junto coloca a sua adoração, o seu agradecimento. Tem muitas coisas difíceis acontecendo, coisas que a gente não espera, que aconteceram lá em Campinas, que aconteceram em outros lugares do mundo, coisas terríveis que vão acontecendo e vão consumindo o nosso coração. Mas Deus continua dizendo, confie em mim. Deus continua dizendo que é Deus sobre todas as coisas, que a história não é escrita sem a sua anuência. Confie no Senhor, apresente-se ao Senhor nesta oração. Deus, nós viemos te adorar sim, ó Deus, e contemplamos as grandezas do Senhor. Vemos a chuva que cai, o dia bem quente, como as coisas funcionam perfeitamente, da maneira que o Senhor colocou e da maneira que o Senhor estabeleceu. Às vezes as nossas vidas saem um pouco daquilo que nós acreditamos ser seguro. As situações acontecem e não estão sob nosso controle. E nós nos perdemos, nosso coração fica agitado. Às vezes perdemos a fé, perdemos o caminho. Às vezes perdemos a segurança que tínhamos. Às vezes mais profundamente somos abalados. Nosso organismo às vezes não está como gostaríamos. As nossas emoções estão conturbadas, os nossos planos estão completamente desgovernados. Mas o Senhor pode, com o teu poder e com o teu amor, colocar tudo em ordem. É assim que nós confiamos, esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor venha como Deus e estabeleça a ordem de todas as coisas. Mas sabemos que para isso a nossa vida também precisa estar debaixo da tua ordem. E a nossa parte é o que queremos fazer hoje, colocar a nossa vida debaixo da ordem do Senhor, da tua organização, da tua maneira de viver, dos teus planos, dos teus caminhos, daquela ligação que temos com o Senhor, porque o sangue de Jesus nos comprou para sermos filhos de Deus. E queremos estar ligados ao Senhor como teus filhos, em obediência, em santidade, em alegria com o Senhor, em fé e esperança para hoje, para amanhã e para depois de amanhã. E queremos que a nossa vida esteja completamente ordenada pelo Senhor, e que assim os nossos planos e os nossos caminhos também estejam. Vem com a tua graça sobre nós, com teu grande amor sobre nós mais uma vez. Contempla-nos, ó Deus, em muitas necessidades que temos. Necessidades da tua igreja como corpo de Cristo. Necessidades da tua igreja aqui na nossa parte estrutural, de recursos, dos trabalhos, das missões que temos e das pessoas que queremos ajudar, mas também dos nossos próprios corações, o nosso relacionamento com as pessoas, a nossa unidade em Cristo Jesus, muitas vezes abalada por nossa maneira de pensar, pelo nosso comportamento. Em nome de Jesus pedimos, restaura-nos, alcança-nos. Ó Deus, vem com a tua graça sobre nós, corrige-nos, restabelece a ordem da nossa vida. Em nome de Jesus, vem segurar-nos nas nossas mãos. Às vezes somos como crianças birrentas, desorientadas, e o Senhor precisa vir com a tua mão poderosa, nos segurar e voltar para os teus bons caminhos. Às vezes damos brechas terríveis com o pecado, com a nossa vaidade, com a nossa segurança, com os nossos caminhos. E precisamos que o Senhor nos corrija, precisamos que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente. Precisamos que o nosso coração esteja sensível para perceber quantas vezes ofendemos ao Senhor. Queremos apenas que o Senhor esqueça de tudo e que caminhemos agora num tempo bom. Mas em nome de Jesus, não nos deixa acomodar o pecado no nosso coração. Não nos deixa, Deus, que a iniquidade faça parte da nossa vida como algo bem comum, como parte de nós. Porque nós queremos o Senhor vivendo em nossa vida e queremos ser o templo do Espírito do Senhor. E para isso queremos a santidade do Senhor, queremos o perdão do nosso pecado, queremos que não amemos mais o pecado, queremos ser lavados pelo sangue de Cristo e viver na tua força, no teu caminho,
na tua santidade. Em nome de Jesus, alcança-nos, porque precisamos de Ti. Tem muitas coisas que precisamos arrumar, e já chegamos no final do ano, vemos que o mundo todo está agitado com tantas coisas. O nosso país precisa tanto de voltar à ordem, nós precisamos tanto nos sentirmos mais seguros com relação à violência, com relação à economia, com relação à educação, à formação. Ó Deus, nós queríamos muito nos alegrar em família. Estamos com alegria apresentando a nossa felicidade do Natal que estamos vivendo, que está chegando o dia. Nós queremos, ó Deus, esse tempo de paz no nosso coração, mas é preciso que o Senhor nos restaure, que o Senhor restabeleça, que o Senhor nos oriente, nos dirija. Senhor, eu apresento todas as vidas que buscam ao Senhor neste momento, que se colocam diante do Senhor, numa confissão, num arrependimento, numa busca ao Senhor. Coloco diante de Ti todos os irmãos que intercedem por outras vidas, para que o Senhor escute as nossas orações, porque apresentamos vidas importantes para nós. Colocamos diante do Senhor esta igreja, os nossos planos. Pedimos, dê a Tua última palavra, ou a favor ou contra, mas dê a Tua palavra para que nos orientemos, para que nos corrijamos, para que andemos nesses planos tão bons do Senhor. Contempla-nos, cuida de nós, organize-nos, derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas e traz-nos essa alegria do Senhor que vem dos céus, que é baseada no Senhor, na Tua eternidade, na Tua grandeza, na Tua divindade. Estabelece essa grandeza do Senhor no nosso coração, que essa paz venha a cada um de nós. Oro pelos meus irmãos, apresento aquela lista de nomes, tantos nomes, colocados mais uma vez diante de Ti, e celebro junto com os meus irmãos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos tratado e tem nos abençoado muito, com muitas bênçãos, com muitas aprovações, e muitas coisas têm dado certo, porque o Senhor tem nos dirigido, porque o Senhor tem se manifestado a nós. Nós Te louvamos por tudo isso e Te exaltamos, continuamos esperando no Senhor. Eu apresento os meus irmãos, as orações, os pedidos, as súplicas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, a chuva está caindo lá fora, refrescando um pouco esses dias de um intenso calor. Particularmente eu gosto muito do frio, e o calor, ele é bem desgastante para quem trabalha de roupa social, às vezes de terno, gravata, mas Deus providencia uma chuva refrescante para amenizar um pouco esse calor. O mês de dezembro, ele é marcado por atividades intensas na nossa igreja, com muitos ensaios, muitas preparações para as festas de Natal e de Ano Novo. Os corais da nossa igreja estão unidos em preparação para mais uma apresentação, e que neste ano acontecerá em 2 oportunidades. Serão apresentadas em 2 oportunidades a mesma peça. O importante é que nós tragamos pessoas para ouvirem a mensagem de salvação que se inicia no nascimento de Jesus Cristo. Então não deixe de convidar os seus amigos. Nas nossas mídias sociais, no Facebook e através de WhatsApp e tudo mais, nós temos compartilhado os convites para as programações. Elas vão acontecer, em especial, no dia 22 e também no dia 24, os 2 dias, às 20 horas. A cantata Não É Só Mais Um Natal, é um musical, uma peça que envolve todo um contexto natalino e que vai ser muito importante, principalmente para quem tem se dedicado nos ensaios, apresentar para pessoas que possam vir aqui e, ouvindo um bom
musical, boas músicas, um bom enredo, uma boa história, compreender um pouquinho de como Jesus, de como Deus trabalha na vida das pessoas e pode também trabalhar na vida daqueles que ainda não entenderam a salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes essas pessoas conhecem Jesus Cristo, conhecem Natal, conhecem de diversas maneiras, mas entender que aquela criança, aquele bebê veio para em seguida, depois de 33 anos, morrer numa cruz, pelo meu, pelo seu, pelo pecado da humanidade, nem sempre é uma verdade na vida de muitos. Então, compartilhamos muitas coisas durante este segundo semestre, principalmente sobre política, e talvez seja o momento de nós compartilharmos bastante as convites desta programação de Natal que teremos. Então, dia 22 e 24, às 20 horas da noite. No dia 23, teremos um culto especial aqui na igreja, nosso domingo, às 19 horas, é um culto natalino, com músicas natalinas, e também queremos a participação e presença de todos os nossos irmãos. No programação de final de ano, no dia 31, nós teremos a programação iniciando às 22 horas. Nossa irmã Ana Cláudia vai trazer daqui a pouco maiores detalhes, mas também já deixe na sua agenda esta programação do dia 31 às 22 horas, é a programação de encerramento do ano. Irmãos, o ano está acabando, já estamos aí, a reta final, os últimos momentos de 2018, estaremos entrando em 2019. E não deixe de participar com a igreja, com a sua igreja, desses momentos, convidando e trazendo um visitante. Nós vamos cantar o hino de número 94 do HCC, Falai pelas montanhas, e enquanto nós entregaremos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, através deste hino, falai pelas montanhas, falai que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E eu quero convidar a todos para que se coloquem novamente em pé. Antes nós vamos fazer uma leitura do texto do livro de Atos, capítulo 20, verso 35, enquanto os irmãos se preparam para tocar. Miqueias 5:4. 104, surgem anjos proclamando. Eu troquei aqui tudo, perdoe. Vamos ler? Miqueias 5:4. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Miqueias 5:4. Todos de pé, vamos cantar ao Senhor. Seus hinos ecoando, as
Convido a nossa irmã Ana Cláudia para que faça oração em agradecimento aos nossos dízimos e ofertas, e em seguida dê o seu recadinho também a toda a igreja. Oremos. Te louvamos, Pai querido, por esta igreja, pela Tua palavra, pelo amor através de Cristo Jesus, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, porque nós somos uma grande família, ó Deus, e uma família que confia nos propósitos do Senhor, ó Deus. Uma família que deposita aqui os seus dízimos, as suas ofertas, a sua fé, a sua esperança, a sua vida, ó Deus. Cada um de nós aqui, como uma família, nos entregamos, ó Deus, como sacrifícios vivos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a Te honrar, a Te servir e estarmos sempre no centro da Tua vontade, ó Deus. Ser com a Tua igreja, ó Deus. Ser conosco, Pai. Precisamos do Senhor, até mesmo para adorar o Senhor, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. E nós queremos, ó Deus, ser filhos que Te honre, que Te adore em espírito e em verdade, ó Pai. Obrigado, Deus, por esses momentos. Dá sabedoria aos administradores, ó Pai, que vão administrar esse dinheiro, que possa ser usado de acordo com a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Senhor. Bom, como o Jefferson falou, dia 31 nós vamos passar aqui na igreja celebrando, né? Então, quero convidar todos vocês, aqueles que quiserem participar conosco. Nosso culto da virada do ano começará às 22 horas. E quero, aqueles que tiverem interesse de vir passar conosco, dê o nome para mim, para a Fátima, né? Trazer um prato de salgado, um prato de doce, né? Vamos nos juntar como uma grande família e vamos passar a virada do ano aqui, na casa de Deus, louvando, adorando e glorificando o nome dEle. Aqueles que já têm planos, né, para passar em casa com as famílias, fiquem à vontade. Mas se você ainda não planejou, venha passar conosco, ok? Obrigada. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir com o grupo coral Livre Louvor, que irá trazer a mensagem musical dessa noite. Jesus nasceu. Foi por nós que Ele veio naquela noite em Belém. Mas este foi só o início do plano do amor de Deus, para tocar os nossos corações. Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou a sua glória vindo até nós como homem. Ele não foi simplesmente um bebezinho. Ele é um Deus forte, conselheiro, maravilhoso e Pai da eternidade e Príncipe da paz.
Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. E quando chegou o momento que Deus havia determinado, ele morreu na cruz para pagar os pecados do mundo. 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos e está dentro à destra de Deus, o Pai. Aleluia! Ele nos prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você já vive essa paz de Cristo? Só em Jesus você terá a verdadeira paz. No mundo haja paz e sempre comece em mim. No mundo haja paz que vem lá dos altos céus. De Deus somos filhos, somos pois irmãos. Vamos nós de mãos dadas andar em comunhão.
Amém? Esses são os nossos adolescentes, alguns jovens, louvando ao nosso Deus. Eu quero chamar aqui à frente as crianças para que venham. Nós vamos fazer uma oração por elas e elas vão sair para receberem a mensagem do jeitinho todo especial, para que elas também possam aprender o máximo possível. Mais alguma criança? A Mel vem também? Daqui a pouco. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos permitido vivermos na Tua presença e termos estas crianças conosco, compartilhando e vivendo cada passo diante de Ti. Capacita as professoras e professores que irão, neste momento, acompanhar essas crianças, orientando e ensinando a palavra do Senhor para elas, que elas possam compreender, como diz a Tua palavra, nós devemos ensiná-las nos Teus caminhos, para que quando cheguem à fase adulta, não venham a se desviar desses caminhos. Por isso pedimos esta capacitação, vinda de Ti, para que elas possam crescer e aprender em Ti. Em nome de Jesus, oramos e entregamos as nossas crianças em Tuas mãos. Amém. Nós vamos passar a palavra para o nosso pastor, que trará a mensagem desta noite. Nós estamos refletindo sobre o Natal. Temos a oportunidade no mês de dezembro de cantar as músicas do Natal, de pensar sobre o Natal, de lembrar a história do Natal e de aprendermos, por que não? Uma história muito repetida, mas por que não ainda aprender? Quero convidar você a abrir o texto, a palavra de Deus, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estamos estudando as várias passagens, não dá para ver todas elas, nós estamos estudando algumas partes. Hoje de manhã estudamos sobre João Batista. E agora de noite continuamos a estudar sobre João Batista e sobre a maneira de vermos o plano de Deus sendo cumprido através de João, dos outros acontecimentos, de todos esses acontecimentos que estão bem evidentes no texto. Alguns que a gente vai esquecendo até, né? Alguns que a gente passa batido, a gente não lembra. Nem sempre dá para colocar toda a história nas apresentações, nos musicais. Mas eu quero convidar você, e antes eu queria fazer uma propaganda como fiz hoje de manhã. Nós temos um aplicativo da igreja e você pode acompanhar então os nossos cultos por esse aplicativo. Você fica sabendo tudo o que vai acontecer, as músicas que vamos cantar, os textos bíblicos, você pode estudar. Se você não estiver presente, você pode acompanhar o culto ao vivo por esse aplicativo. Se você quiser entrar no aplicativo, você digita boletim.ibesp.org.br. Pedi para o pessoal do vídeo colocar lá para a gente. E aí, você entrando nesse aplicativo, na maioria dos navegadores, vai aparecer a opção. Você quer colocar na tela inicial? Se você disser que sim, aparece um ícone, ele fica lá, e aí toda vez que você quiser acessar, você entra. Você pode colocar ali os seus pedidos de oração, só você fazer o seu cadastro, e a gente vai estar orando pela sua vida. Você pode acompanhar a agenda, que aí está quase pronta, daqui a pouco vai aparecer a agenda do ano ali, você já fica sabendo de todas as programações. Tem os artigos, aquele que a gente escreve no nosso boletim. Nosso boletim tem sempre uma palavra bem importante que vem aqui na capa, mas a gente está deixando essa parte impressa para os nossos visitantes e os mais idosos, e o pessoal que está acostumado a usar o aplicativo, digita aí, está na telão, boletim.ibesp.org.br, você entra ali, tem o acesso a qualquer lugar que você tiver, né, do mundo, você tem o acesso e você pode acompanhar. Se você perdeu algum culto, gostaria de assistir, eu queria ver a mensagem de hoje de manhã, depois você entra aí no aplicativo, procura lá cultos, clica no culto de hoje de manhã e ouve toda a mensagem, toda a programação, tudo o que aconteceu. Os avisos que a gente dá aqui, não dá para colocar todos os avisos aqui. Então você entra aí e fica sabendo também das programações, do que está acontecendo, informações importantes. Então está tudo aqui. Se você clicar lá em cultos, você vai ver, tem o tema do culto de hoje à noite, chama-se Profeta do Altíssimo.
Hoje de manhã falamos assim será chamado, e como aconteceu com Zacarias, o seu pai, toda a situação de Zacarias anunciar qual vai ser o nome do filho que estava nascendo então, que estava ali sendo apresentado no templo, e disse assim será chamado João. E João então significa que Deus trouxe a sua graça, e João continuou anunciando isso durante a sua vida. Agora de noite vamos estudar o tema profeta do Altíssimo. Esse é o tema para hoje à noite, porque continuamos falando de João, e está aí no aplicativo Lucas capítulo 1, de 67 a 80. Nós vamos ler esse texto bíblico. Então abra aí sua Bíblia, Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do 67, diz assim: Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se robustecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Eu li numa versão mais tradicional, mais antiga. Talvez você tenha uma versão um pouco mais simples do entendimento, mas qualquer uma delas é bastante interessante e ajuda bastante a gente a compreender a história e aprendermos com tudo que está acontecendo. Este trecho da Bíblia, que é o Cântico de Zacarias, é conhecido na igreja mais antiga como Benedictus, porque em latim, Benedictus significa bendito, que é a primeira parte, é a primeira palavra dessa profecia, desse cântico de Zacarias. Mas eu quero lembrar uma coisa muito importante. Zacarias está saindo do seu castigo, lembra-se? Como ele questionou o Senhor: como eu vou poder ter filho na minha velhice? Porque ele questionou o Senhor. Então o anjo disse: bom, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. Você já viu isso acontecer outras vezes na Bíblia, e aqui está acontecendo de novo com Zacarias. E assim Zacarias ficou mudo. Por quanto tempo? Irmãos, pelo menos por 9 meses aproximadamente, né? Toda a gestação. Já pensou a alegria dele de numa idade bastante avançada? E como eu disse hoje de manhã, ele disse: eu sou velho e minha esposa tem idade avançada, né? Então você vê que ele é esperto para falar. E aí ele vai dizer então que nessa idade avançada, mesmo assim, ele não pode contar aquela grande bênção de Deus, porque ele está mudo. Então imagina a felicidade dele de ver a sua esposa gravidinha, mesmo com certa idade, aquilo está crescendo, João está se formando, porque Deus não se esquece do que disse. Mas Davi já tinha morrido há bastante tempo, mas Deus tinha falado com ele que o Messias viria da sua casa, da sua descendência. Mesmo tendo passado bastante tempo, Deus não deixou de cumprir a sua promessa. A pergunta que eu quero fazer a respeito disso é: será que Deus é confiável? Será que podemos confiar em Deus? Sabe quando você ora pelos seus filhos, pelos seus netos? Qual é a confiança que você tem? Quando você sabe que os seus dias são limitados, e quando você está apresentando a sua família, qual é a confiança que você tem? E Deus está cumprindo as suas promessas com Davi. E diz: assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas. Então mesmo que ele falou lá atrás, e ele talvez para muitos Deus tenha demorado. Para muitas pessoas, Deus falou isso, mas eu nunca vi acontecer. E muitas pessoas morreram sem ver isso acontecer.
Algumas pessoas talvez tenham até criticado Deus, dizendo: Deus não sabe o que faz. Outras talvez tenham dito: Deus não consegue fazer o que Ele disse que faria. Quantas pessoas deixaram de acreditar em Deus porque precisavam ver com seus olhos? Mas nesse momento estas coisas estão se cumprindo. E aí Zacarias está dizendo no versículo 71, Ele nos salva dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam. Ele viu isso acontecer, e o salmista, lá no Salmo 106, o versículo 10, ele estava declarando isso. O salmista disse: Deus nos salvou daqueles que nos odeiam. Você percebe que Zacarias está trazendo na história os fatos que aconteceram. E Zacarias está lembrando: olha, lá atrás os profetas disseram, tudo isso veio se cumprindo, os profetas anunciaram, e essas coisas foram acontecendo. E nós fomos livres dos nossos inimigos, das mãos dos que nos odeiam. E Deus então usou de misericórdia com os nossos antecedentes, os nossos antepassados, mas Ele não se esqueceu da sua aliança. Hoje de manhã eu estava novamente lá na classe, contando aquela história lá do Antigo Testamento, aquele resumo tão gostoso, que explica a aliança que Deus fez com Abraão, que vai contando o nascimento de Isaac, depois de Esaú e Jacó, que vai contando os 12 filhos, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e assim aquela história bíblica. Como eu amo contar essa história, porque é a história de um Deus bem presente em cada tempo, um Deus que está conduzindo a história e escrevendo a história, e nada sai do seu controle, um Deus que toda hora se manifesta em favor de nós, para um relacionamento, não para lembrar, tem um Deus lá no céu em algum lugar, mas para lembrar que tem um Deus que tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Como é gostoso contar essas histórias e lembrar que tudo que acontece hoje ainda tem a ver com todas essas histórias, que Deus não parou de escrever, que Deus não se esqueceu das coisas que disse. E é isso que Zacarias está dizendo, Ele faz todas estas coisas e Ele não se esqueceu da sua santa aliança. Versículo 73, vai lembrar que Ele fez um juramento a Abraão: resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Irmãos, às vezes pensamos, e esta foi uma confusão bem natural para o povo de Israel, quando Jesus se manifestou. Como sempre dizemos, como você sempre é lembrado, Jesus não veio para resolver um problema político de Israel. Ele veio primeiro para estabelecer o seu reino, e o seu reino era muito maior do que aquele reino político. E as pessoas pensavam então que pelo fato de Jesus andar de maneira humilde, não ter nenhuma ostentação, não andar com súditos como se fosse um rei, que ele então não tinha reino nenhum. As pessoas pensavam que, porque ele não tinha um território demarcado e um exército com ele para assegurar todas essas coisas, que ele não tinha poder nem autoridade. As pessoas pensavam, porque ele falava de uma maneira mansa, porque ele tratava com amor e cuidado os pobres, os doentes, os esquecidos e os humilhados, que ele não tinha nada para oferecer. Eles não entenderam um reino espiritual grande e eterno. Mas nós fazemos a mesma confusão muitas vezes quando buscamos a Deus. E nós exigimos de Deus uma manifestação bem física. Exigimos de Deus uma manifestação a nosso favor. E é claro que esperamos de um Deus e um Pai algum cuidado, mas às vezes esquecemos do que realmente é o reino de Deus. Zacarias está lembrando que aquele reino da antiga aliança, ele foi estabelecido, Deus cumpriu todas aquelas promessas, mas há algo maior, que ele chama de santa aliança, que era um reino eterno, um reino espiritual, um reino que não tinha a ver só com o nosso tempo de vida tão curtinho aqui. Por isso, no versículo 75, ele fala as qualidades desse reino, ou dessa maneira de servirmos a esse rei. Servimos sem medo a esse rei, mas em santidade e justiça, e diante dele todos os dias. Quantas vezes esquecemos
Quando o apóstolo Pedro diz e repete o que estava lá no Antigo Testamento, sede santos porque eu sou santo, que Deus não está impondo uma coisa pesada para nós, dizendo vocês nunca vão chegar, mas é isso que vocês têm que ser. Deus está dizendo, eu sou santo, e eu sou seu pai, e eu quero que vocês se pareçam comigo, e eu tenho o meu DNA para dar para vocês. Por isso antes vocês eram criatura, mas agora vocês nasceram de novo, e agora nasceram do meu DNA, e agora vocês são meus filhos. Então caminhem nessa paternidade que eu tenho, nesta filiação que eu estabeleci com você. Por isso é viver em santidade. E é interessante que o sacrifício de Jesus completou todas essas coisas na nossa vida. Ofereceu para nós novo nascimento, e Jesus ensinou e explicou isso. Mas quantas vezes nos esquecemos de que somos filhos de Deus? Acabamos assumindo aquela ideia do mundo, todos são filhos de Deus. E aí eu continuo sendo como eu sou, e aqueles valores mundanos continuam vindo sobre mim. E eu não ando nem em santidade, nem mais em justiça. Eu quero benefícios, não justiça. Porque justiça eu preciso compartilhar. Justiça eu também preciso pensar no outro. Justiça eu também preciso pensar que o que eu faço de errado precisa ser corrigido. Isso é justiça. Mas eu penso em mim, os meus valores, do meu jeito, da maneira que eu gosto, da maneira que eu penso. Então eu não consigo andar em santidade e justiça, e também não consigo andar todos os dias diante de Deus. Parece que tem dia que eu peço licença. Deus, eu vou ali e já volto. O Senhor espera aqui. Não vai comigo ali, porque ali não é bom. Ali você não vai gostar de ir, mas eu preciso ir lá. Quando pecamos, fazemos exatamente isso. Deus, eu vou lá, mas o Senhor não pode ir lá comigo. E Deus realmente não vai. Mas como posso, sendo filho de Deus, dizer não quero a sua presença? E a gente acha que não diz. Esse é o ponto do reino que Jesus veio estabelecer. É isso que Zacarias está concluindo. Houve uma aliança, Deus cumpriu toda aquela aliança, agora está vindo uma nova aliança. E por causa dessa nova aliança, o versículo 76 agora vai falar sobre aquele filho de Zacarias, que ele tinha acabado de dar o nome. O seu nome será João, porque o anjo tinha revelado isso. E quando ele, sem poder falar, escreve na tabuinha, o seu nome é João, então volta, depois de 9 meses aproximadamente, volta a sua fala, finalmente ele pode falar. E ele começa a falar essas profecias, e ele olha para o seu filho. E eu fico pensando, que emoção, irmãos, mesmo na sua velhice, ele pode contemplar o seu filho. Olha para o seu filho e diz, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. A ideia de preparar o caminho não foi ele que deu. Isaías já tinha profetizado isso lá no capítulo 40, versículo 3, 700 anos antes. Isaías já tinha dito, alguém vai vir antes e vai lhe preparar o caminho. E Isaías está vindo exatamente para isso. E quem revela isso para Zacarias não é ele mesmo, não é o seu próprio coração, não são os seus sentimentos, mas é o próprio Deus. Em Malaquias 3:1 você encontra a mesma afirmação. Alguém vai preparar o caminho. E lá está João. E Zacarias está olhando para o seu filho recém-nascido, 8 dias de nascimento, sendo apresentado no templo. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. E você vai antes do Senhor, porque você vai preparar o caminho. Que maravilha. Como dissemos hoje de manhã, e a Júlia lembrou bem, ele não é aqui o centro das atenções, mas ele tem poder, autoridade, e Deus está se manifestando de maneiras extraordinárias e sobrenaturais na vida de João, para que todos olhem para ele e o admirem e tenham essa compreensão, algo muito, muito especial na vida de João, e atentem para ele e recebam a sua palavra como autoridade, para que ele sempre aponte, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso, irmãos, como Deus é perfeito. Mas eu queria que você se atentasse para uma coisa muito importante. Você vê aqui no versículo 76 dizendo, você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Mas veja no versículo 32, volte aí a sua página, volte aí o seu texto, veja comigo no versículo 32, quando o texto está falando do nascimento de Jesus, e o anjo está anunciando para Maria. No versículo 32, o anjo fala para Maria assim, sobre Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Irmãos, tem uma diferença muito grande.
Filho do Altíssimo é aquele que tem a mesma natureza, não é como nós, que fomos adotados por Deus e passamos a ser filhos de Deus. Esse aqui nasce de Deus e tem o seu DNA, tem a sua divindade, tem a sua santidade, tem a sua autoridade, tem o seu poder. É a mesma natureza, ele é Deus e nasceu aqui, e ele será chamado Filho de Deus. Agora João não. João é um homem comum, que nasceu de maneira extraordinária pelas ações de Deus, mas ele é o chamado profeta do Altíssimo. Eu quero que você se lembre bastante dessa diferença, porque haverá muitos profetas que falam em nome de Deus, muitos que são admirados, são até idolatrados por serem profetas de Deus, mas ainda continuam sendo apenas profetas de Deus, e todos esses deveriam apontar para a luz que é Cristo, o Filho único de Deus. Nós também, como igreja, precisamos ser profetas, que anunciam o Cristo, o Filho de Deus. Nós também não podemos proclamar a nossa igreja como o centro das atenções, o centro da fé. Nós precisamos proclamar Cristo Jesus. Ele é o centro da fé, Ele é o centro do universo, Ele é o centro da glória, Ele é o centro da divindade, do poder. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Você lembra disso? Isso não é maravilhoso, irmãos? Como essas diferenças são importantíssimas e como as pessoas se perdem nisso. Aqui está Zacarias amando o seu filho, glorificando a Deus pelo seu filho, profetizando o seu filho, mas ele não exagera, ele sabe muito bem a verdade. Você será chamado profeta do Altíssimo. É maravilhoso, é uma função espetacular, mas ele sabe, é até aqui. Essa grandeza do meu filho é de ser o profeta do Altíssimo, e ele vai adiante do Filho de Deus, e ele vai preparar o caminho. E o versículo 77 continua esse pensamento, essa profecia de Zacarias. E ele vai adiante do Senhor, e veja que a palavra Senhor tem uma importância muito grande, que mostra uma autoridade maior. Então ele vai adiante do Senhor, e o versículo 77 diz: para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Irmãos, você conhece a salvação de Jesus? João queria que as pessoas entendessem, conheçam, aprendam, entendam. E João estava lá para explicar, e João ensinava e mostrava, e quando Jesus apareceu, João apontava: Ele é o Senhor, Ele tem a salvação, Ele é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo, é Ele que faz isso. Mas às vezes nós não conseguimos anunciar, irmãos. Que tristeza é alguém que se diz cristão e que não pode anunciar a salvação, que não pode dar o conhecimento. Muitos não têm o conhecimento. Não, você pode dar aquilo que você tem. Se você não pode dar o conhecimento de Deus, é porque você também não adquiriu. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, mude isso hoje ainda. Converse bem sério com Deus, porque você precisa ter o conhecimento de Deus. E João está lá mostrando para as pessoas quem é o Salvador. Aprendam, isso é o conhecimento da salvação, esse é o Salvador. E a salvação vem como? Mediante o perdão dos seus pecados. Irmão, Zacarias está falando, Zacarias já está anunciando tudo que João vai dizer, e repetir, e falar, e anunciar, que a salvação vem pela obra de Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados. Mas muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas não creem no que Deus ensina. E Deus ensina que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se você ver a fala de Jesus, você vê a fala de João, o que é que eles dizem? Faça um resumo do que eles dizem. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Esse é o resumo. Eles repetem isso muitas vezes. E quantas vezes nós guardamos o nosso pecado e guardamos o nosso coração e dizemos: eu sou assim mesmo, é o outro que tem que resolver, não sou eu. Quantas vezes nós ofendemos as pessoas, quantas vezes falamos de uma maneira rude, quantas vezes nos comportamos mal. E eu quero pensar aqui em outros pecados, mas não quero ficar falando. Mas há prostituição, há adultério, há pensamentos de morte contra alguém, contra nós mesmos. Há problemas de relacionamento entre as famílias.
justamente porque nós não somos capazes de nos arrepender dos nossos pecados e sustentamos o nosso erro. Depois dizemos que somos cristãos. Alguma coisa está errada. E não é o Evangelho, não é o plano da salvação, não é a manifestação de Jesus, não é a profecia de Zacarias. Eu quero dizer que quem está errado é aquele que sustenta o seu pecado e não se arrepende diante de Deus. Em nome de Jesus, mude isso hoje. Alguém pode dizer amém? Não, por favor, mude isso hoje. Não aceite mais isso. E veja só, Zacarias continua dizendo que esse seu filho vai dar ao povo conhecimento da salvação, vai mostrar para eles a salvação, e vai dizer que as pessoas podem ter os seus pecados perdoados. Eles podem ter os seus pecados perdoados por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Irmãos, que maravilha. Anatolé é a palavra em grego. Eu achei bem interessante que eu lembrei do pastor Anatoly, né, que a gente ajuda ele nas missões lá na Ucrânia. Anatolé, o sol que nasce, a estrela que passou a brilhar, que você não estava vendo, de repente ela passou a brilhar. Esse é o sol nascente. De manhã você acorda tudo escuro, daqui a pouco começam as primeiras claridades, e aí na hora que você vê primeiro o raio de luz, você já olha para o outro lado, porque é muito forte. Esse é o sol nascente. Por causa das misericórdias de Deus, do alto nos visitará o sol nascente. E esse sol vem com aquela força da sua luz e brilha sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guia os nossos pés no caminho da paz. Isso foi profetizado lá em Isaías capítulo 9, versículo 2. A luz virá, levanta-te e resplandeça. Algumas mensageiras lembram aí, né? Mensageiras do rei. Levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz. A luz chegou. Zacarias está profetizando isso. Brilhará o sol nascente. E tem uma coisa importante: brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas. Quem estava vivendo nas trevas? Todos estavam vivendo nas trevas. E vai aparecer tudo. Todas as coisas vão ser expostas. Estão nas trevas e na sombra da morte. Mas aqueles que passam a crer em Jesus, aqueles que se tornam filhos de Deus, o texto diz, vai guiar os nossos pés. Agora não vai guiar os pés de todos, mas diz, vai guiar os nossos pés no caminho da paz. Gosto sempre de lembrar, irmãos, quando a gente fala nosso, não é mérito, não é porque eu sou melhor que ninguém, é apenas porque eu criei. E todo que crê, então, tem os seus pés guiados no caminho da paz. Esse é o sol nascente. Esse é aquele que está apresentando. João é o que vai apresentar o sol nascente. E esse sol vai guiar os pés daqueles que creem. E o versículo 80 conclui então. Já terminou o cântico de Zacarias, como acabou a sua profecia. E o menino crescia e se fortalecia no espírito. E ele vivia no deserto. Apesar de voltar constantemente e encontrar as pessoas, e ensiná-las e falar com elas e apresentar a salvação, ele morava no deserto. Era uma maneira das pessoas fortalecerem o seu espírito. É mais ou menos como alguém que você encontra e a pessoa está constantemente trabalhando pela sua vida espiritual. E você fala, esse aí é meio estranho, né? Ele ora o tempo todo, ele só lê a Bíblia, está na igreja o tempo todo. Você fala, tem alguma coisa errada com ele. Não tem nada de errado com ele. Ele apenas entendeu o amor de Deus. Ele apenas entendeu que a missão dele é essa e ele precisa cumprir uma missão. E ele está feliz naquilo, porque Deus o recompensa. E João era assim, ele estava lá no deserto, ele falou, eu não quero me misturar com as coisas ruins, eu quero estar lá para cumprir minha missão. Enquanto ele estava lá, ele falava, ele batizava, ele ensinava os seus discípulos, os seus seguidores, estava junto com eles. Na hora que não tem nada para fazer, ele voltava para o deserto, ia cuidar da sua vida, da sua espiritualidade, o seu caminho com Deus. Era simples assim. É isso que ele fazia. Mas eu queria ainda chamar a sua atenção para algo que talvez você não tenha percebido. Eu falei do castigo de uma criança. Eu queria que você pensasse que você é uma criança agora. E que a sua mamãe pegou você em alguma coisa muito errada. E ela colocou você de castigo. E você aprendeu com isso.
E passou todo aquele tempo que ela colocou você de castigo. No caso de Zacarias foi 9 meses. No seu caso, talvez uma criança em 9 minutos. Né? Se for um pouquinho maior, talvez 90 minutos. Né? Se for um pouquinho maior, talvez 9 dias. Ou 90, se precisar. Né? Mas vamos pensar que você ficou ali alguns minutos de castigo. E aquele tempo passou. E você ficou ali, você chorou porque você queria sair. Até que a mamãe explicou para você o que você fez de errado. E você entendeu. E aí ela falou assim, daqui a pouco eu vou te libertar daí, porque você está de castigo, está sofrendo esse castigo para você aprender. E deu tempo, ela voltou e disse, muito bem, você pode sair agora. O que você falaria logo ao sair do seu castigo? Eu fico imaginando uma criança que sai do seu castigo, corre para os braços da sua mãe e diz, mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Você não pensou nisso, né? A maioria das crianças não vai pensar nisso, a maioria das crianças fala, finalmente, vai sair correndo, vai brincar. Mas se a gente guardar as devidas proporções, isso é muito, muito importante, é mais ou menos isso que aconteceu com Zacarias. Zacarias sofreu essa punição de 9 meses, mas ele aprendeu. Ele ficou engasgado com aquilo que ele precisava dizer a respeito de Deus, do que Deus estava fazendo. Ele viu a criança se formar no seu ventre. Ele viu todas aquelas coisas, pensou tudo o que Deus estava fazendo desde a antiguidade, as coisas que aconteceram nos seus antepassados, e ele não podia falar nada. Mas quando Deus lhe abriu a boca, a primeira coisa que ele vai falar é, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Irmãos, isso mexe muito comigo. Porque quando a gente vê Deus fazendo algumas coisas, a gente gosta muito de reclamar, porque é meio natural da gente reclamar. E quando Deus faz coisas muito boas, a gente gosta de aproveitar as coisas e esquece de engrandecer a Deus. E a gente simplesmente vai curtir todas aquelas coisas boas, mas a gente vai esquecendo de glorificar a Deus e de exaltar a Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Tem mais uma coisa muito importante. Talvez você não tenha reparado, mas me chamou muito, muita atenção. Zacarias ficou de castigo. Deus estava dizendo, você precisa ser corrigido. Eu fico pensando quantas vezes Deus fala com você. Algumas vezes até quando eu estou pregando aqui, Deus falou com você. Outras vezes quando as situações aconteceram na sua vida. Outras vezes você ouviu uma música, alguém, um amigo, um desconhecido chegou para você no meio da rua. Quantas vezes isso não aconteceu? E disse todas as coisas sobre você. Muitas vezes Deus falou com você. E algumas vezes Ele falou algumas coisas boas para o seu coração. E você ficou muito feliz e foi lá curtir todas essas coisas boas que Deus falou. E você não engrandeceu, você se esqueceu de Deus, você simplesmente foi curtir essas coisas. Estava tudo muito bom. Agora a minha pergunta é, o que você aprendeu com isso? O que Deus corrigiu na sua vida? O que você cresceu quando foi uma palavra muito boa e isso fez bem para o seu coração? Talvez se eu dissesse assim para você, irmão, você é um valente de Deus, Deus está do seu lado, Ele está te abençoando, saia daqui com a palavra e a bênção de Deus. E você sai todo feliz daqui. Eu vou perguntar, o que você aprendeu? Nada. O que Deus corrigiu na sua vida? Nada. E se você estava em pecado, eu disse para você, continue do jeito que você está, Deus vai te abençoar mesmo assim. Eu falei uma grande mentira, e você vai continuar no seu pecado. E apesar de eu ter falado todas essas coisas, Deus está longe de você. Se eu puder corrigir o que eu falei agora, você está longe de Deus. Mas não é isso que Deus faz, irmãos. Deus corrige, porque Deus ama. Deus chama você e fala, eu quero instruí-lo, eu quero corrigi-lo, eu quero adverti-lo. Algumas vezes Deus chegou para você e deu uma advertência. Cuidado, se você continuar desse jeito, as coisas não vão ficar boas para você. Às vezes Deus dá uma repreensão, pare agora, chega disso. Às vezes Deus dá uma correção, não é por aí, é por aqui, vem aqui, ande comigo, é desse lado aqui, vamos comigo. Mas Deus quer tratar a sua vida, Deus quer usar você, e Deus fez isso com Zacarias. E Zacarias, uma coisa tão simples, parece tão simples para a gente, ele só perguntou, como pode ser isso? Zacarias está dizendo uma coisa para Deus, Deus, não dá para fazer desse jeito, sabe por quê? Por causa da minha velhice. Mas qual é a desculpa que nós usamos? Deus, não dá para fazer isso por quê?
por causa que eu estou velho. Deus, não dá para fazer isso por quê? Porque eu estou muito novo. Deus, não dá para fazer isso por quê? Porque eu estou desempregado. Depois, Deus, não dá para fazer isso por quê? Porque eu estou empregado. Deus, não dá para fazer isso porque eu não gosto daquela pessoa. Deus, não dá para fazer isso porque eu estou doente. Deus, não dá para fazer isso porque eu tenho saúde, eu tenho que aproveitar. E a gente vai dizendo para Deus, por que não dá para fazer? E foi isso que Zacarias fez. Não dá para o Senhor fazer isso porque eu estou velho. Eu quero perguntar para você, o que é que você está dizendo para Deus que não dá? E Deus está dizendo, eu sou Deus e eu faço, mas eu quero usar a sua vida. Então, em nome de Jesus, receba a missão que Deus dá para você. Vá cumpri-la com alegria. Não fique 9 meses mudo. Mas às vezes, Deus já falou muitas vezes, e você continua falhando. Muitas vezes você está de castigo aí. E você tem sentido que Deus tem tratado com você, mas você está de castigo. Eu quero dizer uma outra coisa que você não percebeu. Finalmente eu vou dizer. Versículo 67 diz assim: Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Em cima está escrito assim, nessa versão, em várias versões que eu vi, o cântico de Zacarias. Que bonito, ele cantou. Mas na verdade o texto bíblico disse, ele profetizou. Porque ele estava cheio do Espírito de Deus. E apesar dele ter falhado com Deus, para nós ser uma coisa tão simples, ele só questionou Deus. Quem é o homem para questionar Deus? E ele foi punido por isso, mas ele aprendeu. E quando ele aprendeu, e ele se redimiu, e o coração dele agora estava com o Senhor, e ele cumpriu o tempo da sua punição, e quando Deus disse, agora vamos voltar para a missão, e ele volta, e a sua língua é restaurada, e ele começa a falar. Ele fala porque está cheio do Espírito. Irmão, quando Deus te corrige, Deus não está condenando você. Ele está querendo te usar, e Ele pode encher a sua vida do Espírito de Deus. E Ele pode dizer, você vai em meu nome, e você vai falar, e você vai fazer, e você vai anunciar, e você vai proclamar, e as coisas boas vão acontecer, e você vai em nome de Jesus, e as pessoas vão encontrar-se com Jesus. Eu queria que você entendesse esse poder de Deus sendo manifesto na vida aqui de Zacarias, das grandezas que Deus está fazendo. E Zacarias vai profetizar todas essas coisas maravilhosas, porque Deus o corrigiu, e ele entendeu a correção de Deus, e agora ele está renovado, e ele está corrigido, e agora ele está cheio do Espírito de Deus, e ele proclama e anuncia essas coisas. Em nome de Jesus, receba as correções de Deus. Em nome de Jesus, permita que Deus escreva uma outra história na sua vida. Uma história de alguém que está cheio do Espírito Santo, que proclama Jesus, que pode chegar às pessoas, que pode estar ao lado de pessoas, que consegue andar com as pessoas, mesmo que elas tenham pensamentos diferentes. As revelações de Deus são para dizer, eu quero estar junto com vocês. Jesus desceu do céu e veio andar junto conosco, e veio dizer, eu vou caminhar com você, eu vou ensinar você, e você pode, eu fiz assim, você também vai poder fazer. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, nos dá essa lição, que as correções de Deus são por causa do amor de Deus, para andarmos com Ele, para andarmos cheios de Deus e do seu Espírito, para anunciarmos as grandezas desse Cristo Jesus. Eu queria que você orasse comigo, que você se colocasse diante de Deus agora. Vou pedir para você ficar em pé, por favor. Para você se apresentar ao Senhor neste momento. Eu vou fazer essa oração aqui, simples, mas eu queria que você, diante de Deus, colocasse a sua vida. Eu não vou colocar uma bênção sobre você ainda, mas eu quero apenas uma oração bem sincera do seu coração, para que você, se precisar, que você se corrija, que você aceite essa correção de Deus, por causa desse amor tão grande de Deus, de um Deus que veio andar junto com você, de um Deus que veio se manifestar na sua vida, através de você. Então se apresente ao Senhor neste momento. Grande Deus, que maravilhas do Senhor, que maneira fantástica do Senhor nos acolher. Nossas vidas cheias de pecado, condenadas, mas fomos buscados pelo Senhor. Os teus planos são maravilhosos, eles vão se realizando e acontecendo, e a história continua sendo escrita, e o Senhor se manifesta a nós, inclusive nos dias de hoje, para nos redimir, para nos visitar como o Senhor fez todas aquelas vezes.
Hoje, novamente, o Senhor fala conosco e nos busca. E eu agradeço ao Senhor por isso. Senhor, eu agradeço porque o Senhor não desistiu de nós. E assim como Zacarias, o Senhor corrigiu. E lá estava Zacarias sofrendo por causa do seu pecado. Mas o Senhor quis restaurar. E o Senhor quis fazê-lo crescer. E quis fazer com que ele notasse as grandezas do Senhor. E aquele tempo foi suficiente para que ele voltasse restaurado, cheio de fé, e agora voltasse proclamando a glória de Deus e do seu Filho Jesus. E ele estava ali extasiado de ver a grande obra do Senhor, o seu próprio Filho. E Zacarias também estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Quantas maravilhas! Em nome de Jesus, eu quero isso para a minha vida, quero isso para a vida dos meus irmãos. Que o nosso pecado seja corrigido pelo Senhor, não tenha lugar no nosso coração, mas que a nossa vida esteja cheia do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, apresento a minha vida, a vida dos meus irmãos, para esta grande obra do Senhor, para vermos essa grandeza de Cristo que nos alcança e que pode perdoar o nosso pecado, mas também para sermos grandes missionários, cumprindo essa missão, de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos deu essa missão e nós queremos caminhar nisso. Oro junto com os meus irmãos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos que amamos, porque queremos para nós e para nossos queridos que essa luz esteja sobre nós e apresente todas as coisas que estão erradas. E nós não queremos andar em trevas, mas queremos andar na tua luz. Nós glorificamos a Ti pelo nascimento de Cristo, glorificamos a Ti por essa obra maravilhosa que vem lá dos profetas do Antigo Testamento, e tudo vem se cumprindo, e passa por João Batista, e passa por Cristo Jesus, e passa pelo tempo, e chega até as nossas vidas hoje. Nós também dizemos: bendito seja o nome do Senhor, porque nos alcançou, e a graça do Senhor continua sobre nós. Nós nos colocamos a Ti em arrependimento, buscando perdão do nosso pecado. Buscamos a Ti por essa graça, para que o Senhor nos guie, os nossos pés caminhem para a luz e nesse caminho de paz do Senhor. Cuide das nossas vidas e nos receba, em nome de Jesus. Amém. Sente um pouquinho, irmão. Eu agradeço a Deus por estarmos juntos. Quero lembrar que dia 22 é sábado agora, estou certo? Sábado agora? Próximo sábado já é 22, então dia 22 às 20 horas, temos então esse encontro tão gostoso. Vou pedir que você chame alguém para vir aqui, ouvir essa história de Cristo e exaltarmos a Cristo Jesus. E para terminar, Pastor Té, por favor, vem aqui orar, venha abençoar as nossas vidas com a sua oração, a sua presença é uma alegria para nós, para os nossos visitantes, os membros novos. O Pastor Té já foi pastor desta igreja, já dirigiu há algum tempo. E assim eu vou chamar o Pastor Té, Jefferson vai dar uma última palavra e o Pastor Té vai orar. Só gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte: nós hoje transmitimos o nosso culto por 2 canais, um é o YouTube e o outro é o Facebook, e por diversas vezes nós recebemos recados de pessoas que muitas vezes nós não conhecemos, e eu queria deixar aqui um recadinho que nós acabamos de receber durante a transmissão deste culto, de uma senhora, Maria Justamante. Ela diz o seguinte: esta sempre será minha igreja. Eu a vi nascer desde a separação da congregação russa e fiel até 1963, quando nos mudamos. Desde então, estamos em Miami. Mesmo longe, o meu coração saudoso lhe deseja Feliz Natal. Então, igreja, receba o Feliz Natal dessa nossa irmã. Querida Maria, receba o abraço desta sua amada igreja, Igreja Batista Ebenezer. A Maria Justamante me escreve quase todos os dias. Ela me lê no Facebook as mensagens todos os dias. Eu fazia mensagem falada, mas eu não sei trabalhar com o Facebook. E um dia eu paguei para eles, e eles me mandaram para Moçambique, Angola, Japão. Recebi notícias de que estavam me ouvindo lá, fiquei eufórico, mas depois eu vi que eu não teria dinheiro para pagar essa continuidade. Então eu vou falar com um especialista como é que eu devo fazer para manter.
Eu mantenho 371 ouvintes todos os dias pelo Facebook. É uma armadilha, uma arma tão grande hoje que nós não poderemos menosprezar. E quero informar a vocês que já saiu o número 22 do presente diário da Transmundial. Eu comprei 2 caixas, já foram embora. Tanta gente pedindo. Então, vocês saibam que saiu já o número 22 do presente diário. E tem um livrinho também chamado Caminho Diário. Esse livrinho Caminho Diário é que o crente, baratinho, R$12, que o crente entregue para não crente. É mensagem para não crente. E provoca conversa evangelística com quem recebeu e deu. Sugestão. Velhinho está lendo e escrevendo muito, mas com isquemia cerebral, tomando cuidado, e também com arritmia no coração. Então eu pego devagar. Hoje eu não tive coragem de ir na minha igreja, era muito longe. Mas Deus tem abençoado, muito mesmo. A cabeça consegue funcionar. E sabe como foi descoberto que eu estou com isquemia? Eu fui cuidar do meu ouvido e o doutor Jean-Luc olhou eu andar e falou assim: ih, rapaz, vai fazer um exame da cabeça. Pediu um exame e deu que eu estou em perigo de cair numa isquemia cerebral, um AVC, e que eu não dirigisse. Mas como bom português eu sou teimoso e estou dirigindo. Graças a Deus, Deus tem cuidado. Vamos orar? Querido Pai, como nos lembramos nesta hora do moço que te procurou perguntando o que deveria fazer para ter a vida eterna. E tu recomendaste os mandamentos da 2ª tábua da lei, que fala do nosso relacionamento com o próximo. Ele disse que obedecia isso desde a juventude. Jesus mandou que ele vendesse os seus bens e desse aos pobres. Ele ficou desesperado e foi embora. Porque Jesus mostrou para ele o que ele tem mostrado para cada um de nós. Que olhemos para dentro do nosso coração. Não com o nosso olhar e não com o olhar dos outros. Mas com o teu olhar. Para caminharmos como crianças na tua presença. Confiando nos cuidados que tu dedicas na tua graça e misericórdia a cada filho teu. Oramos agradecidos pela vida da irmã Maria Justamante, que foi para os Estados Unidos com seu esposo, um grande crente, o irmão Daniel Justamante. Que tu abençoes aquela família naquele estado da Flórida, nos Estados Unidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.